Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 27 de novembro a 3 de dezembro. Tenho certeza que as informações aqui faladas e demonstradas irão ajudar na sua preparação. Então fique conosco e vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então pegue a sua palavra de Deus e acompanhe a leitura que se encontra no livro de Jó, capítulo 20, versículo do 1 até o versículo 22, que passa a nos dizer assim: Zofar, o Naamatita, disse em resposta: É por isto que pensamentos inquietantes me obrigam a responder, por causa da agitação que sinto. A repreensão que ouvi é um insulto para mim, e meu entendimento me leva a responder. Com certeza você sempre soube disto, pois tem sido assim desde que o homem foi posto na terra, que o grito de alegria de quem é mau é passageiro, e que a alegria do ímpio dura apenas um instante. Embora a estatura dele chegue até o céu e a sua cabeça alcance as nuvens, ele desaparecerá para sempre, assim como suas próprias fezes. Os que o viam perguntarão: onde ele está? Voará como um sonho e não o acharão. Desaparecerá como uma visão da noite. Os olhos que o viam não o verão mais, e o lugar onde morava não voltará a vê-lo. Seus filhos buscarão o favor dos pobres, e as mãos dele devolverão sua riqueza. Seus ossos estavam cheios de vigor da juventude, mas esse se deitará com ele no pó. Se é o que é mal for doce na sua boca, se ele o esconder debaixo da língua, se o saborear e não o largar, mas o mantiver na boca, seu alimento azedará dentro dele, no seu interior, será como veneno de najas. Ele engoliu riqueza, mas a vomitará. Deus a eliminará no ventre dele. Ele sugará o veneno de najas. As presas de uma víbora o matarão. Ele nunca verá as correntes de água, as torrentes de mel e manteiga. Devolverá seus bens sem consumi-los. Não usufruirá a riqueza proveniente dos seus negócios, pois esmagou e abandonou o pobre. Ele se apossou de uma casa que não construiu, mas ele não terá paz interior. Sua riqueza não o ajudará a se salvar. Não lhe sobrou nada para devorar. É por isso que sua prosperidade não durará. Quando a sua riqueza estiver no auge, a ansiedade o dominará. A desgraça virá contra ele com toda a força. Então vamos fazer a análise da lição número 5, que é leia de modo correto. Então o que você deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. Então prepare-se bem, fale cada palavra de modo correto e fale de modo claro. Então, meus queridos irmãos, se vocês estão com essa leitura, prepare, mas prepare mesmo. Não ache que só pelo fato de você já saber ler, que você irá fazer uma boa leitura. Então, prepare-se. Veja as palavras que você pode introduzir, gestos, leia de modo natural. Antes da leitura, suba na tribuna, coloque lá já o pedestal na altura certa, vê a posição que você vai querer, para quando você subir lá não ficar sem jeito, ou talvez a pessoa que está mexendo lá no pedestal, caso seja manual, não colocar de uma maneira que atrapalhe a sua leitura. Então, se antecipe, se prepare, para que assim você possa fazer uma boa leitura e todos possam realmente ficar felizes com você e também pelo que acabaram de ouvir, ok? Então, pegue as informações da revista Brochura Melhore, aliás, da Brochura Melhore, veja as informações e adapte a sua leitura, que eu tenho certeza que Jeová irá lhe abençoar. Então vamos iniciar a nossa primeira conversa. Na apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia.
e após nós vamos fazer a análise da lição número 1. Então observe que essa apresentação só tem 2 minutos, então ela vai ser bem breve. Então podemos iniciar ela assim. Ruth, ela inicia. Bom dia, tudo bem? Me chamo Ruth e hoje estamos fazendo uma pergunta que, dependendo da nossa resposta, pode mudar completamente a nossa vida. Como você se chama? Então a moradora se chama Abigail e ela se apresenta. Bom dia, me chamo Abigail. Então Ruth, ela continua. Abigail, você já se perguntou onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Abigail, ela responde: Bem, imagino eu que seja na palavra de Deus. Então Ruth, ela continua: Você está certa, é exatamente nela. Veja só o que ela mesma diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então faz a leitura e depois diz: Notou? Ela serve para tudo na nossa vida. E quando colocamos em prática em nossa vida, somos pessoas melhores e mais felizes. Concorda? Então Abigail, ela responde: Com certeza, o mundo seria bem melhor. Ruth continua: Isso mesmo. Teríamos uma sociedade melhor, mesmo sendo imperfeitos. Então, Abigail, sabendo que a palavra de Deus tem conselhos para a nossa vida, a pergunta que surge é: será que podemos confiar nela? Posso voltar aqui no próximo sábado para lhe responder essa pergunta? Então Abigail, ela diz: sim, ficarei lhe aguardando. Então aqui a gente finaliza e agora vamos fazer a análise da lição número 1, que é comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então, como podemos fazer isso? É deixar a pessoa interessada, deixar claro o assunto, e na pregação nós podemos fazer isso por ser observador, caso você tenha oportunidade, para que assim possa desenvolver durante a sua apresentação. Mas nessa parte aqui a gente percebeu que Ruth, ela iniciou muito bem. Ela diz assim, ó: Hoje estamos fazendo uma pergunta que, dependendo da nossa resposta, pode mudar completamente a nossa vida. Então essa fala já deixou a moradora curiosa e querer entender que pergunta era essa. Então podemos dizer que Ruth, ela trouxe uma curiosidade e fez com que Abigail, a moradora, se concentrasse na mensagem. Então podemos dizer que Ruth, ela saiu muito bem na sua apresentação por usar as informações da brochura Melhore. E se você fizer igualmente, tenha certeza que também fará uma boa parte. Vamos iniciar então a nossa revisita, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico. E após nós estaremos fazendo a análise da lição número 6. Então podemos iniciar assim. Ruth, ela diz: Olá, Abigail, tudo bem? Então Abigail, ela responde: Tudo bem, Ruth, que bom que veio, entra. Então Ruth, depois ela fala: Obrigado pelo café, estava uma delícia. Abigail, notei que na semana passada você ficou bem interessada com o que conversamos e imagino que deva ter meditado bastante na pergunta que lhe fiz. Por que podemos confiar no que a Bíblia diz? Então Abigail, ela responde: Confesso que pensei muito mesmo e até acredito que a palavra de Deus venha do próprio Deus. Mas é um livro tão antigo, já passou por tantas mãos, revisões. Confesso que acreditar em tudo é difícil. Então Ruth, ela fala: Entendo a sua preocupação e faz todo sentido. Realmente, ao longo do tempo, teve várias traduções
e todos tentaram ao máximo ser fiel à escrita original. Mas, independente disso, temos provas que ela realmente deve ter a nossa credibilidade. Veja só o que diz o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Você pode ler para nós? Então, Abigail faz a leitura do texto e depois Ruth, ela diz assim, ó, obrigada pela leitura. Viu que algo magnífico? Já há muito tempo, o que a Bíblia fala a respeito da terra? Então, Abigail, ela fala, bem, disse que Deus suspende a terra sobre o nada. Então, Ruth, ela continua, isso mesmo. E quando foi que o homem descobriu isso? Então, Abigail responde, essa descoberta é recente. Ruth continua, isso mesmo. Faz pouco tempo que os cientistas descobriram isso. Mas veja, com tanto tempo Deus já falava a respeito disso. E olha que a palavra de Deus não é um livro científico, mas até na ciência ela é exata. Isso com certeza podemos dizer que aumenta a nossa credibilidade, a nossa fé na palavra de Deus. E essa brochura aqui, Seja Feliz para Sempre, aqui na lição 3, o ponto 4, mostra mais sobre ciência e a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Veja só brevemente como funciona. Aqui na lição 3, o ponto 4, fala um pouco mais a respeito da ciência e a palavra de Deus. Olha só, as pessoas só entenderam bem o ciclo da água cerca de 200 anos atrás. Mas veja o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. Olha só o que diz o livro de Jó, 36, 27 e 28. Então faz a leitura do texto e depois dá a continuação. Aí você pode fazer a primeira pergunta. Por que essa descrição do ciclo da água é surpreendente? Então, Abigail, ela pode responder assim. Porque, na verdade, isso descreve exatamente o que os cientistas descobriram a respeito do ciclo da água. Então, Ruth, ela diz, isso mesmo, mas já percebeu que a palavra de Deus já mostrava exatamente como funcionava esse processo? E olha, como repito, a palavra de Deus ela não é um livro científico, mas quando também se refere à ciência, ela também é exata. Então essa brochura aqui, ela funciona dessa maneira. A gente faz a leitura, faz uma pergunta e depois pode comparar ou comprovar na palavra de Deus. Tenho certeza que à medida que a gente for estudando ela, você vai gostar ainda mais. E eu vou deixar essa aqui com você, para quando eu retornar, a gente analisar a base dela a uma outra pergunta. Que perguntas a Bíblia responde? Então nós vamos obter essa resposta à base dessa brochura, tá bom? Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e podemos fazer agora a análise da lição número 6. Explique por que você leu o texto. Então, como pode ser feito isso? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto de ir para a próxima ideia. Então, destaque alguma palavra-chave, destaque algum ponto que você quer que a pessoa se lembre ou explique de modo simples. Então, podemos dizer que Ruth, ela fez exatamente isso. Ela leu a palavra de Deus e explicou logo após em detalhes sobre aquilo que ela tinha acabado de ler e fez isso, ou você deve fazer isso, com a palavra de Deus aberta. Então, quando você for ler um texto, ou na Bíblia, né, impressa, ou no telefone, mostre para a sua ajudante. Enquanto você explica a respeito do texto, fique ali, né, com o telefone mostrando para ela ou com a Bíblia impressa, para que assim as pessoas que ali estão possam perceber que você continua explicando e falando a respeito daquilo que acabou de ler. Então, eu tenho certeza que se vocês se aderir de perto às informações da brochura Melhore, vocês também farão uma boa apresentação à base dela. Então vamos juntos agora preparar o discurso. Se você está com essa parte, com essa designação, fique conosco, eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, como dito, o tema: Deus deseja que você seja rico.
Bem, hoje é muito comum nós ouvirmos sobre a teologia da prosperidade. Tenho certeza que você também já ouviu falar esse termo. O interessante é que a teologia da prosperidade, ela começou na década de 50 lá nos Estados Unidos e pouco a pouco foi tomando uma proporção em vários países. E até mesmo no nosso Brasil isso já é também uma novidade. E muitas pessoas ela acreditam ou é ensinado que a partir do momento que você contribui com seus dinheiro, com seus recursos, você é beneficiado, por assim dizer, por Deus. Ou seja, quanto mais você dá, mais você ganha. Por isso, é uma prosperidade. Bem, é nítido que isso não é aceitável ou isso não é correto do ponto de vista de Deus. E cita algumas frases aqui no nosso esboço, aonde muitas pessoas acabam dizendo, e tenho certeza que você também já ouviu. Deus nos dá poder para ficar ricos. Eu prospero por causa da palavra de Deus. Eu sonho alto porque é isso que os céus desejam para mim. Deus me deu um novo começo. Vou ficar rico. Então essas declarações, na verdade, reflete um pouco o ponto de vista sobre algumas pessoas ou algum grupo de religiosos, aonde eles atribuem a riqueza material às bênçãos de Deus. Mas será que Jeová, ele realmente deseja, ou ele incentiva, ou ele quer que seus servos sejam ricos? Bem, nós sabemos que Jeová, ele é um Deus feliz. E ele também deseja que nós tenhamos felicidade na nossa vida, que a nossa vida ela seja bem-sucedida. Mas e nos dias atuais e em nossos dias? Será que as bênçãos de Deus ou a prosperidade material significa que isso está relativamente unidamente com o propósito de Deus em nossa vida? Embora no passado Jeová ele tenha deixado ou até mesmo beneficiado e ajudado alguns servos seus ficarem ricos, né? Na verdade sempre tinha um propósito. Por exemplo, ele ajudou Jó, Salomão, Davi. Todos esses homens ficaram ricos, mas a sua riqueza ela tinha um propósito e um benefício para Deus, para cuidar de sua nação e guiar o povo. No entanto, nós percebemos que o contraponto, João Batista e Jesus, não tinham praticamente nada. O próprio Cristo diz que ele não tinha nem aonde deitar a cabeça. Então, o que nós conseguimos entender desses dois paralelos? Que independente se a pessoa é rica ou não, isso não provém das bênçãos de Deus. Na verdade, é algo que possa surgir naturalmente. Uma pessoa ela pode ser rica pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, ou até mesmo já ter nascido numa família que tenha dinheiro. Do outro lado, uma pessoa que não tem dinheiro, ela vai ter que correr atrás do seu sustento e talvez nunca ficará rico. Mas significa isso que Jeová tem abençoado mais um e menos outro? É claro que não. Veja só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo 22. É a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor. Então Jeová ele não faz distinção de suas bênçãos, ou dá muito para um ou pouco para outro. Ele dá igualmente para todos. Ele abençoa todos aqueles que desejam e querem fazer a sua vontade. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é tempo de correr atrás de riquezas materiais, pois estamos próximos de uma profecia maior que logo logo se findará. Então, se nós formos buscar muito a riqueza, nós vamos deixar de lado algo mais importante, que é o serviço prestado a Jeová, onde temos a oportunidade de fazer com que também cumpramos o propósito de Deus, que é levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Jesus ele comparou que no passado as pessoas ela comiam, vendiam e se casavam, e hoje não é diferente. Então isso significa
que Jesus ele tem revelado para nós o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós enfatizamos ou evidenciamos em nossa vida o desejo de fazer a sua vontade e deixarmos um pouco de lado a busca pela riqueza, temos certeza que Jeová e Jesus também nos abençoará. Nós hoje temos um trabalho muito importante e Jeová ele continua nos abençoando para que possamos ter essa força em fazer a sua vontade. Então, deixe que Jeová ele molde a sua vida. Não deixe que o mundo faça com que você pense que a riqueza é algo mais importante e devemos correr atrás de um modo desesperador ao ponto de deixar Jeová de lado. Se você tem dinheiro, se você é rico, parabéns para você. Que Jeová continue lhe abençoando e que você possa fazer dessa riqueza motivo de louvor e glória para Jeová, em ajudar os seus irmãos, ajudar aqueles que precisam de consolo, de uma ajuda financeira devido ao momento que nós estamos vivendo e também apoiar a organização de Jeová. Se você não tem dinheiro, assim como eu, continue também servindo a Jeová. Somente se lembre das palavras de Lucas 21, 34 e 35. Prestai atenção a vós mesmos, para que os vossos corações nunca fiquem sobrecarregados com excesso no comer, com a imoderação no beber e com as ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vós instantaneamente como um laço. Então, se deixarmos de fazer a vontade de Jeová por causa de riquezas, com certeza isso é um laço para nós. Embora a Bíblia não condene a riqueza, nós devemos separar riqueza e lado espiritual para que assim possamos continuar fazendo a vontade de Jeová e assim ser ricos em sentido espiritual, que é o mais importante na nossa vida como cristãos. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença. Desculpa a brincadeira, é claro, né? Somente uma brincadeira. Mas se você, meu irmão, tiver muito dinheiro e quiser contribuir com o canal, fique à vontade, tá bom? Que Jeová continue abençoando a sua vida. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.